casa, a mesma coisa. A nossa família até foi muito bem equilibrada, no tempo de mais novo, né? Que eu era novo, meu pai deixou bastante um gadão bom, uma coisinha. Não, a família toda agora, os filhos seus. Não, depois dos filhos aí. E eu vivi essa vida lá até hoje. Depois mudei para aqui, né? Fui trabalhar de servente. A gente costumava viver trabalhando, né? Trabalhei de servente aqui bem tempo, depois fui para o comércio junto com o Hilário. Mudei para Pirapora, voltei para aqui, né? Fui trabalhar. Não entendeu a pergunta, não. Aí? Eu queria que o senhor falasse sobre os filhos da agora. Da sua família, seus agora. filhos. Não, qual o sentimento que o senhor tem por eles? Não, pois é, eu tive muito. Eu queria dizer o casamento de Tereza, por exemplo. Nosso casamento. Nós saímos da casa do César, foi uma procissão atrás, lá para cá, descendo na rua, Frei Carmelo ali, que é hoje. E foi casar aquela rua de gente, aquelas moçadas, tudo, nós casamos lá, ele, e o Frei Carmelo, eu falei, muito amigo, mas era amigo nosso também, meu também. Fui católico, acompanhei a vida toda de católico. E junto com Tereza nós casamos e tivemos dificuldade. Logo depois do casamento, eu trabalhava na casa do Dalzinho, emprego aí, ele foi eleito prefeito. Nessa época, depois da Revolução tudo, ele foi eleito aí, ele me vendeu o comércio, mas o Giba descontrolado, nunca deu certo, ele gastando tudo. Aí o Dalzinho me chamou, falei, eu vendi para você. Ele disse que ia buscar gente para dar pagar, não deu certo, eu só vendendo, vou vender para o Jarbas, genro dele. Aí vendeu para o Jarbas, eu já saí, não voltei lá mais, né? Não trabalhei lá no comércio deles mais não. Mas com isso eu fui trabalhando aqui e passei a trabalhar na prefeitura. Né? Com o primeiro que eu trabalhei com ele, quando o Geraldo Riff ficou como um interventor aí, uma época, ele me chamou, eu fiquei lá com ele, porque eu tinha trabalhado com o Lindolfo, trabalhei com o Lindolfo Carneiro, encarregado matador. Depois Geraldo Riff foi um interventor aí, eu ajudei ele um pouco. E nisso eu fui acostumando a trabalhar na prefeitura. Quando aconteceu uma época, o meu compadre, Tutinha, meu amigo, estava com dificuldade, né, mas Tereza, nós inclusive tínhamos ido para Chapadinha. E ele me chamou para Canabrava, falou, não, uma vez ela vai lecionar em Canabrava e vou arranjar um negócio para você. Aí nós fomos para Canabrava, lá, o Zé Romero era o prefeito. Mas eu fui ordenista mesmo, brigadeirista, na época chamava-se brigadeirista, toda a vida fui, né? Acompanhando Dozinho. E ela é o pai é do PSD. É os dois partidos que existiam depois da derrubada da ditadura, né? Então, na Canabrava eu fui trabalhar com o Zé Romero. E ele já tinha um ano, eu não tinha um ano, mas eu trabalhei com ele 3 anos e tanto. Mas foi o melhor homem na minha vida, viu? Eu até gosto de deixar isso. Porque com ele abriu a sorte, eu fui melhorando de vida. Ele me deu animal para viajar, porque naquela época eu fazia fiscal geral do município. Eu saía aqui, hoje estava começando a sair para Avenida, esse mundo todo eu andava nisso aí tudo. Ele me deu animal, tudo, né? E me ajudou, que só vendo. Até que na Canabrava eu comprei a primeira casa. Vivi a vida sem casa, lá que eu comprei a primeira casa, a casinha lá, nós compramos. Depois troquei por uma maior, depois por outra, depois troquei uma de lá por uma aqui, aqui viemos, João Pedro toda a vida tive. Aqui, por exemplo, quando eu ia para Maiadinha, eu passava aqui do lado de Mandacaru, saía lá na Maiadinha, fazendeira aí, os Dornella, muitos fazendeiros. Você chega, né? E tinha uma escola de roça também que eu tinha que visitar, né? E eu chegava na Maiadinha, visitava lá, depois de lá ia para Malhada Bonita, a cavalo, não tinha estrada de automóvel, não.
para vereda, de vereda eu voltava para aqui, fazendo a fiscalização toda da festa eu tinha que ir. Inclusive fui até coroinha de padre. O Frei Dionísio, toda vez que ia para a vereda, Maiara aguentou, ele me chamava, não, vamos comigo. Lá eu, as missas que Teresa disse, missa celebrada de costa, né? Não é como hoje, é diferente antigamente. Então eu ficava com a campainha, era aquele eu tinha que segurar ali e batia a campainha, né? Ele virava, né? Como é que era? Como é que era? Ele celebrando a missa ali, então ele olha que ele baixava assim para ajoelhar no calço ali, ele ajoelhava, eu segurava. Essa túnica que eles têm até hoje, né? Eu não sei como é que chama, tem um nome. Eu segurava e tocava a campainha, todo mundo ajoelhava ali. Então, ele virava e dizia a palavra em latim, né? Eu fui criado mesmo no catolicismo. Canabrava não existia crente, era só católico. Vim para aqui, tornei vicentino aos 18 anos. Conferência de Santana, Solili Cacheta era o presidente da conferência. Eu fui nela aos 18 anos. Eu tinha o Zé Caipira, passado um tempo entrou o Célio Silveira, depois Benedita Mastor. E eu, quando ele dividiu a conferência, porque encheu, de para Nossa Senhora das Graças. Eu fui para Nossa Senhora das Graças, mas Zé Caipira, ele disse assim, vocês passam, que vocês são um animador da conferência, vocês é assistente mesmo. Eu vivi a vida toda como confrade. Inclusive, eu mudei para Canabrava, fundei a conferência lá, fundei a primeira de Senhora da Conceição. O presidente da Conferência da Conceição encheu o que o senhor vendo. Aí dividimos, fundei a Senhora do Carmo. O presidente foi o Candico de Bobaldo Lopes da Silva. Eram os presidentes da Senhora da Conceição do Carmo. Depois eu voltei para aqui e continuei na vila. Fui eleito presidente do conselho aqui para 4 anos. Não tinha cozinha, não tinha cozinha no conselho não. Aí o Zé Caipira era meu vice, toda a vida foi muito ligado. Aí nós fundamos uma cozinha lá, né? Arranjamos uma mulher cozinheira, ficou uma maravilha. Até hoje continua nessa cozinha lá, nunca mais ninguém cozinhou nas casas. A cozinha foi fundada por mim, eu e Zé Caipira. Depois, com 2 anos, eu mudei para Belo Horizonte. O Joaquim veio atrás, eu saí, passei para o Dercílio Coimbra, né? A minha presidência, que eu fui eleito por 4 anos. Aí o Zé Caipira renunciou e o Dercílio que foi e assumiu a conferência depois que eu saí.